Imagine-se em uma viagem no tempo para o período Mesozoico. Na escala do tempo geológico, o Mesozoico é a era que está compreendida entre 251 e 66 milhões de anos atrás, aproximadamente. Você desembarca no que é hoje o Nordeste brasileiro, mais precisamente na Chapada do Araripe, entre os estados do Ceará, Piauí e de Pernambuco. Enquanto seus olhos percorrem o horizonte, dois vultos capturam a sua atenção. A princípio, pode parecer a silhueta familiar de um pelicano marrom, com suas asas largas estendidas, dominando os céus em busca de seu próximo almoço. Mas conforme se aproximam, uma imagem surpreendente começa a se desenrolar diante dos seus olhos. Não são pelicanos, mas sim pterossauros, um dos animais mais legais da época em que os dinossauros dominavam nosso planeta. Os pterossauros conseguiram sobreviver por mais de 150 milhões de anos antes de serem extintos. E embora sejam seus contemporâneos, estes animais não eram dinossauros, mas sim uma ordem distinta de répteis voadores. Os pterossauros foram os primeiros dentre os vertebrados a desenvolver o voo ativo, como fazem os morcegos e as aves nos dias de hoje. Estes répteis colonizaram quase todos os continentes, exceto a Antártida, e evoluíram em muitas formas e tamanhos. Os menores eram do tamanho de um pardal comum, enquanto os maiores tinham uma envergadura de quase 12 metros e chegavam a pesar mais de 70 quilos. A história desses seres fascinantes começou a ser desvendada no século XVIII, quando os primeiros paleontólogos começaram a debater sobre a natureza desses fósseis incomuns. Os pterossauros, com seus bicos longos e dentuços, pescoços estendidos como os de uma girafa, pernas finas e esqueleto frágil, pareciam desafiar as leis da natureza com sua própria existência. A compreensão inicial desses animais era nebulosa e cheia de equívocos. Acreditava-se que os pterossauros eram desajeitados nos ares, talvez até incapazes de bater as asas ou de levantar voo a partir do solo. Além disso, considerando que eram répteis, a teoria era que eram animais de sangue frio como os lagartos e as serpentes. Mas a jornada do conhecimento humano é dinâmica e marcada por reviravoltas. As descobertas das últimas 3 décadas fizeram os cientistas mudarem de ideia, revelando não somente a capacidade de voo, mas uma complexidade que desafiava tudo que se presumia sobre a vida aérea na era dos dinossauros. Muitas dessas criaturas voadoras viveram no Brasil. Aqui, em meio a um cenário que um dia foi uma vasta lagoa salgada, os pterossauros se estabeleceram e prosperaram. A vista também era ótima, pois o continente africano ainda estava no horizonte, separado pelo que mais tarde se tornaria o Oceano Atlântico. Os fósseis dessas criaturas são um verdadeiro tesouro para os paleontólogos. Apesar de sua raridade e da delicadeza de suas estruturas, os exemplares encontrados, muitas vezes, estão extraordinariamente bem preservados. Em 2013, na Chapada do Araripe, no Nordeste brasileiro, foi encontrado um Tropeognathus, um gênero fóssil de pterossauro da família Anhangueridae do período Cretáceo. O animal, de 8,5 metros de comprimento, medido pelas asas, é o fóssil mais completo já encontrado. Teve quase todo o esqueleto preservado, inclusive o crânio. Este é o réptil voador pré-histórico mais importante encontrado no Brasil, e o maior descoberto no Hemisfério Sul. São descobertas assim que permitem que os cientistas tenham um entendimento mais preciso da biologia dos pterossauros, comprovando a existência de estruturas internas sofisticadas que reforçavam seus ossos. Os ossos dos pterossauros eram finos como uma casca de ovo cheia de ar. Essas adaptações incríveis fortaleciam as asas dos pterossauros sem comprometer a leveza necessária para o voo. No entanto, como exatamente esses gigantes do passado alçavam voo, ainda é um tema de debate caloroso na comunidade científica.
Algumas teorias sugerem que eles eram tão leves que era possível que eles só precisassem abrir suas asas enormes e já seriam levados pelas correntes de vento. Ou talvez isso dependesse da espécie. Há teorias de que essas criaturas tinham que correr para ganhar impulso e levantar voo, ou até mesmo subir em árvores e decolar lá de cima. Mas algumas simulações realizadas com computadores modernos e com o auxílio de inteligência artificial propõem uma nova hipótese. Os pterossauros poderiam ter sido capazes de saltar de forma explosiva, uma técnica que geraria o impulso e a sustentação necessária para o início do voo. A musculatura desses répteis voadores era sem dúvida robusta, evoluída especificamente para dar a eles a capacidade de voar por longos períodos. Esse conjunto de músculos poderosos não eram apenas um motor para suas asas, mas a prova viva de sua supremacia nos céus da era mesozoica. A sofisticação biológica dos pterossauros não pode ser subestimada, especialmente quando examinamos suas asas. As fibras que constituíam a asa, semelhante aos cabos de sustentação usados em aeronaves, desempenhavam um papel crucial na manutenção da forma e da tensão necessária para o voo. Essas fibras eram a chave para a sua aerodinâmica excepcional, permitindo manobras precisas, especialmente ao capturar sua comida sobre as lagoas jurássicas. Os pterossauros, ágeis predadores, empregavam técnicas especializadas para capturar as suas presas. Em um voo rasante acima da água, eles apontavam o seu bico como uma lança, usando apenas a ponta inferior para cortar o oceano. Se encontrassem um peixe, a criatura o pegaria com seus dentes longos e finos. Dessa forma, eles capturavam sua presa de maneira semelhante aos pelicanos pardos, mergulhando na água e pegando a sua presa com uma eficácia letal. Seu cérebro não se assemelhava ao dos répteis que rastejam pelo solo hoje em dia, mas sim aos cérebros dos pássaros. Este detalhe neuroanatômico sugere um nível de cognição elevado, talvez facilitando comportamentos complexos e habilidades avançadas de voo. Ninguém sabe exatamente como um réptil de 4 patas se tornou um voador tão habilidoso. Muitos cientistas acreditam que eles descendiam de um pequeno réptil que pulava de galho em galho, talvez se movendo como um esquilo voador moderno. Ao longo de milhares ou até mesmo milhões de anos, um dedo excepcionalmente alongado poderia ter esticado a pele para formar uma membrana, permitindo planar por distâncias maiores antes de evoluir para o voo ativo. Durante o reinado dos pterossauros, a Terra era um mundo diferente do atual. Os continentes que conhecemos hoje ainda não haviam se separado um dos outros. Todos faziam parte da Pangeia, uma terra muito grande que se estendia quase de polo a polo. Era um momento difícil para quem não era um réptil. Sua pele e cascas de ovos podiam resistir às condições secas da época. Naquele momento, répteis assustadores que se pareciam com os crocodilos estavam no topo da cadeia alimentar. E ainda não havia muitos dinossauros. Eles viveram na Pangeia desde o início, mas sua época de destaque veio principalmente depois que o supercontinente se separou. As mudanças tectônicas que fragmentaram esse gigante continental, combinadas com as transformações ambientais dramáticas, forneceram o cenário para a evolução dos répteis, dando origem à diversidade de formas e tamanhos que esses animais apresentaram. A ascensão dos pterossauros como mestres do céu foi um produto direto dessas mudanças tectônicas e ambientais. Eles se adaptaram, evoluíram e prosperaram em um mundo em constante transformação. Quando os cientistas encontraram restos incomuns de um pterossauro no Cazaquistão, eles mostraram que o animal tinha fibras semelhantes a cabelo em seu corpo. O pesquisador chamou a criatura de diabo cabeludo, o que mudou nossa perspectiva sobre eles e mostrou como eles eram diferentes dos répteis que conhecemos hoje.
Lagartos e crocodilos são de sangue frio, então eles não têm uma camada isolante que cubra seus corpos. O calor de seus corpos sobe e desce de acordo com a temperatura ambiente. Mas a descoberta do diabo cabeludo sugere que os pterossauros poderiam ter sido de sangue quente. Ao invés de dependerem unicamente do calor do sol para regular sua temperatura corporal, os pterossauros poderiam ter mantido seu calor internamente, facilitando um estilo de vida ativo e ágil, mesmo em climas mais frios. Por muito tempo, também houve debates acalorados sobre como esses répteis pré-históricos se movimentavam em terra. Alguns argumentavam que eles caminhavam eretos com as duas pernas, de maneira similar aos pombos. No entanto, análises de sua morfologia oferecem evidências sólidas de uma locomoção quadrúpede, com uma maneira de andar similar às dos morcegos, usando as asas como apoio. Alguns pterossauros tinham muitos dentes finos e pontiagudos, perfeitos para comer plantas e animais pequenos, enquanto outros evoluíram para bicos sem dentes, semelhante ao dos pássaros. Um pterossauro norte-americano tinha uma cabeça grande com uma crista enorme apontando para trás em seu crânio. Os cientistas ainda especulam qual era a função principal dessa crista. Alguns acham que era um freio de ar para o pouso ou para ajudar o animal a manobrar durante o voo, enquanto outros tinham uma ideia diferente, dizendo que os pterossauros grandes com crista eram machos e os pequenos e sem crista eram fêmeas. Acreditam que as cristas eram usadas pelos machos para impressionar as fêmeas, algo que as aves de hoje também fazem. Mas apesar das comparações com as aves, é importante esclarecer um equívoco comum. As aves de hoje não são descendentes dos pterossauros. A origem das aves foi um tópico controverso dentro da biologia evolutiva por muitos anos. Porém, mais recentemente, surgiu um consenso científico de que as aves são um grupo de dinossauros terópodes que evoluíram na era mesozoica e que eram cobertos de penas. Mas isso é uma história para um próximo vídeo. Obrigado por assistir até aqui, até a próxima.